Olha o absurdo dessa notícia, mais um escândalo enorme, né? A Andresa Matais, do Metrópolis, tentou obter os registros de ligação do Alexandre de Moraes para o Banco Central. Lembra que havia a história de que o Alexandre de Moraes estava tentando pressionar o Banco Central pela aprovação da compra do Banco Master e coisa e tal, né? E muita gente dizendo que ele ligou para o Galípolo, e o Galípolo falou, não, comigo ele não falou nada, mas eu sempre apontei para vocês que pode não ter sido o Galípolo, pode ter sido algum outro diretor do Banco Central. Lembra? Aquele Ailton Aquino era o diretor que estava cuidando deste caso. Pode ser, na hipótese, eu não sei se aconteceu, mas pode ser do Alexandre de Moraes ter ligado para esse diretor. Então o que a Andresa Matais fez? Ela entrou no Banco Central e pediu as ligações todas do Alexandre de Moraes para qualquer pessoa dentro do Banco Central. Isso é uma coisa perfeitamente razoável dentro da lei de acesso à informação. O Alexandre de Moraes é uma figura pública, é o cara do STF, ele disse que em momento algum tratou do caso do Banco Master, que só falou sobre a questão da Magnitsky. Então, qual o problema de liberar as informações, né? Pois é, mas o Banco Central colocou tudo em sigilo. É proibido saber as ligações que o Alexandre de Moraes fez para o Banco Central. Nem mesmo as datas das ligações e para quem que ele ligou. Ou seja, isso daqui, meu amigo, é praticamente a confissão de que teve coisa errada nessa história, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Light São Paulo, Grok Tire a Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Banco Central põe sigilo em comunicações com Moraes sobre o caso Master. Porque qual que é a lógica, né? Não tem, o próprio Alexandre de Moraes falou que havia as ligações e que ele ligou para falar sobre a Magnitsky, ele disse que não falou sobre a Master. Aqui, ó. O Banco Central colocou sob sigilo os registros de comunicações entre autoridades do órgão. Então aqui, eles pegaram exatamente o ponto que eu falei. Ah, o Galípolo disse que o Alexandre de Moraes em momento algum pressionou ele. Mas tudo bem, pode ser que ele não tenha pressionado o Galípolo, né? Pode ter pressionado outras pessoas dentro do Banco Central. Então aqui, ó, colocou sob sigilo os registros de comunicações entre autoridades do órgão, qualquer autoridade do órgão, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a respeito do processo de liquidação do Banco Master. A coluna pediu, por meio da Lei de Acesso à Informação, todos os registros de reuniões e comunicações que digam respeito ao caso do Banco Master. O Banco Central negou acesso total aos registros, alegando proteção de dados patrimoniais e informações pessoais. E aí que está o problema nessa história, porque, de novo, você pode até alegar que o Banco Central não liberaria, sei lá, a ata da reunião, ou a descrição dos documentos que foram apresentados na reunião. Isso daí eu concordo que isso pode haver, né, vazamento de informações sigilosas, pode haver né, informações confidenciais, tem o sigilo bancário, o sigilo financeiro, então né, seriam coisas realmente temerárias liberar esse tipo de informação. Mas eles não liberaram nenhuma informação, nada. Nem dizer, tipo assim, foram tais reuniões em tais e tais datas, né? Ao fazê-lo, o Banco Central colocou sob sigilo informações básicas, como troca de mensagens, datas e registro das reuniões. Podia ter dito meramente assim, olha só, o Alexandre de Moraes, ele teve aqui no Banco Central no dia tal, tal e tal, e pronto. Ou não teve, dia nenhum. Poderia ter dito isso. Né? Não é estranho o fato de ter colocado o sigilo na parada, o fato de colocar o sigilo na parada já mostra que tem alguma coisa errada. Se tivesse zero informações, simplesmente diria, não teve, ele não teve aqui no Banco Central, né? Em geral, a prática dos órgãos públicos é tarjar as informações sensíveis ou protegidas por lei que possam expor dados confidenciais. O resto é fornecido. Então, exatamente, você não vai dar a ata da reunião com tudo que foi tratado, porque né, pode ter realmente informação confidencial ali. Mas você diz, não, teve a reunião no dia tal, tal hora, falando sobre isso. Isso aí não é uma coisa sigilosa. Todo mundo sabe que o Banco Central trata sobre o caso do Banco Master. O Banco Central é o órgão regulador dos bancos no Brasil, é o cara que está verificando a questão do Banco Master, né? O Alexandre de Moraes é uma figura pública, então não tem esse negócio de dizer que é a informação pessoal dele. Ninguém está querendo saber o endereço do Alexandre de Moraes, a identidade CPF dele, ninguém quer saber isso. A gente quer saber se ele estava lá ou não estava lá, né? Isso eles poderiam ter fornecido. O fato deles não fornecerem nem essa informação, tem alguma coisa errada aqui, né? Recentemente, o ministro Dias Toffoli foi criticado por colocar em sigilo o processo do Master no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes teria pressionado o presidente do banco, o Gabriel Galípolo, em favor do Banco Master. Segundo revelado pela imprensa, os dois teriam conversado ao menos 6 vezes sobre o assunto, embora ambos neguem.
Mas olha só, mas tem um detalhe nessa história aqui, porque, de novo, o Galípolo, ele não negou o que falou, o Alexandre de Moraes negou o que falou sobre o caso do Banco Master. O Galípolo não negou o que falou sobre o caso do Banco Master. Ele negou que tenha sido pressionado pelo Alexandre de Moraes. Isso daí é uma coisa que é, assim, talvez uma saída elegante dele, porque a verdade é que, né, ser pressionado é uma coisa meio subjetiva. Você pode entender que você foi pressionado ou não. Mas também tem esse outro problema que eu já tinha mencionado em outros vídeos aqui. E os outros, as outras autoridades, os outros diretores do Banco Central? Será que ele não falou com ninguém? Ele não procurou nenhum outro diretor, nenhuma outra figura dentro do Banco Central, né? O Master contratou o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Barça de Moraes, por 129 milhões de reais. Uma coisa muito estranha, realmente um dinheiro muito grande. E, à época, Galípolo afirmou que todas as tratativas dele a respeito do Banco Master foram registradas pelo Banco Central. Isso é uma coisa muito importante. Lembra naquela matéria inicial da Malu Gaspar? Ela falou isso e falou, olha só, o Banco Central tem todas as informações. Na verdade, saiu antes daquela matéria principal da Malu Gaspar, falando que o Alexandre de Moraes teria pressionado o Banco Central pelo Banco Master. Antes daquilo, saiu uma matéria falando que os diretores, os técnicos do Banco Central se sentiram muito pressionados, uma pressão fora do comum. E eu, quando fiz o vídeo sobre isso, eu falei, olha só, essa pressão fora do comum, isso não é pressão de político. Político é lógico que pressiona. Mas, pô, técnico lá no Banco Central e técnico em Brasília, de forma geral, de vários órgãos lá, o pessoal tira de letra esse negócio de pressão de político, porque político pressiona o tempo todo, sobre tudo, né? Então, não seria uma pressão fora do normal. Poderia ter uma pressão, não tenho dúvida nenhuma que teve pressão, mas não seria uma pressão fora do normal. Para ser uma pressão fora do normal é que tem que ter alguma coisa grande nessa história, né? O Alexandre de Moraes seria uma possibilidade nesse caso. Documentamos tudo. E aí, nessa reportagem que falava sobre a pressão que o Banco Central sofreu, o pessoal falava, documentamos tudo, cada uma das ações que foram feitas, cada uma das reuniões, cada uma das trocas de mensagem, cada uma das comunicações, tudo isso está devidamente documentado, disse ele. E aí, beleza, o que a repórter fez? Foi muito bem feito, parabéns para Matais, né? Andresa Matais. Virou e pediu, então me manda aí, pô. Me manda essas informações. Não está tudo detalhado, não está tudo certinho ali, tudo dizendo certinho o que foi, as comunicações, as reuniões, tudo que foi tratado e coisa e tal. Então manda aí que a gente quer dar uma olhada nessa história. E, de novo, a lei de acesso à informação existe exatamente porque é papel da sociedade fiscalizar o governo. O governo, é lógico que o governo não gosta de dar informação. É lógico que eles sabem que isso pode dar merda para eles. Mas é exatamente por isso que existe uma lei obrigando eles a fazer isso, né? Então, aqui, ó, na resposta ao pedido da coluna, o Banco Central alegou que todas as informações sobre o caso Master envolvem dados patrimoniais e pessoais protegidos por sigilo, e que por isso não poderia fornecer qualquer informação sobre o assunto. De novo, isso é um problema, porque que informação de sigilo que tem, patrimonial que tem na data da ligação, ou a data da reunião? A data da reunião eles poderiam fornecer. Os dias que teve a reunião. Não tem informação patrimonial nenhuma nisso daí, né? Nos processos em que o Banco Central examina operações de transferência de controle, há, entre outros, dados de operações financeiras e coisa e tal, mas, de novo, você não vai liberar esses dados de informação financeira. Ninguém está pedindo os dados do estudo do Banco Central sobre o Banco Master. A gente quer saber só as ligações. Quem que ligou para quem? Que hora que foi a ligação? Quem ligou para aquele diretor, né? Porque, de novo, é importante saber isso, né? Se, de repente, o pessoal está todo mundo falando lá que não, o Galípolo não foi pressionado, o Galípolo não foi... De repente, foi outra pessoa que foi pressionada. A gente tem que saber dessas coisas, né? Então, isso daqui, cara, é realmente uma coisa impressionante, esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Mostra como é que tem muita gente poderosa segurando essa informação, tentando proteger o Alexandre de Moraes, inclusive no Banco Central. O Banco Central está tentando proteger o Alexandre de Moraes. Isso é um problema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.